Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar educativo e hoje o tema são as criptomoedas. Pois é, gente, vamos lá a uma breve introdução. Bem, as criptomoedas, você sabe que a estrela maior do céu das criptomoedas é o Bitcoin, né? Tudo começou com Satoshi Nakamoto. Então, história breve como funciona. Bem, as criptomoedas, elas surgiram ali numa situação, como a gente vai falar daqui a pouco, bem complexa da economia global. Nós estávamos na grande crise de 2008 e havia uma grande preocupação, né, com esse choque sistêmico, da continuidade do sistema, como a gente conhece, da solvência dos bancos, pois estávamos vivendo ali uma quebradeira total de gigantes, né? Instituições financeiras bancárias realmente de relevância, colocando em risco, né, o futuro das pessoas, suas economias, etc. E isso começou a trazer ali uma série de discussões e preocupações sobre aquele cenário e o futuro que seria, né? Do que viria depois, se tiraria alguma lição disso ou não, e etc. E aí é que surge um indivíduo, né? Um programador ou um grupo de indivíduos auto-intitulados Satoshi Nakamoto, auto-intitulado, né, Satoshi Nakamoto, um codinome, certamente, que trouxe uma visão alternativa, né, do futuro, que talvez a gente pudesse aprender ali com os erros e vivenciar através da tecnologia essa alternativa. Então surge o Bitcoin. E o que faz o Bitcoin ser tão famoso é a sua tecnologia, que apesar de uma ideia intuitiva, né, ela é bem complexa, porque trata-se da blockchain, da cadeia de blocos, né, que é criptografado, que é seguro, que é descentralizado, né, que faz com que você tenha o controle das suas finanças, não seja controlado por uma entidade, né, central ou qualquer coisa do gênero, porque como a gente observa na economia comum, são os bancos centrais ali que fazem suas políticas, isso altera o câmbio e assim vai, né? E no Bitcoin, a natureza dele é descentralizada. E o que é descentralizado? Não tem ninguém mandando no Bitcoin, né? Não existe um banco central do Bitcoin. Não tem. É descentralizado. E, ao mesmo tempo, é seguro porque é criptografado. Então, você tem posse dos seus ativos, né? Eles podem ficar na sua carteira, na sua wallet. Então, você tem posse, você tem controle das suas finanças. Isso a gente vai falar mais à frente. Então, o Bitcoin surgiu na crise de 2008 por um indivíduo, um grupo de indivíduos ali, que se chamam Satoshi Nakamoto, né? Até hoje não se sabe quem foi o criador do Bitcoin. E trazia uma solução para o futuro econômico, né? No momento de incerteza, de falta de confiança nas instituições financeiras. E traz uma tecnologia, que a gente vai entender daqui a pouco, um dinheiro digital, tá? Que dá para as pessoas posse ali, controle total de suas finanças através do blockchain da cadeia de blocos, tá? Isso tudo descentralizado, sem um controle central, ou seja, uma resolução. Satoshi Nakamoto viu a possibilidade de dar uma resolução para todo aquele problema, né? Aquela quebradeira de 2008, e que os mais afetados naturalmente foram as pessoas comuns, né, e etc. A principal criptomoeda, como eu falei, é o Bitcoin, tá? O Bitcoin tem o seu nascimento ali em 31/10/2008, quando Satoshi Nakamoto, ou indivíduo, ou grupo de indivíduos, né, mandou para os principais entusiastas de criptografia a ideia, né, do protocolo. E aí iniciou-se o Bitcoin e o seu ciclo, né, que perdura até os dias de hoje. Então, o Bitcoin ele nasceu, como eu falei, para ajustar
as perspectivas naquele momento das pessoas em relação ao seu futuro econômico, dando o controle, né, do futuro econômico das pessoas para elas mesmas. Então é bem interessante, é fácil a gente entender o porquê de tudo isso, né? Naquele cenário de uma das maiores crises de todos os tempos, nós temos uma preocupação com a insalubridade das instituições financeiras, uma revolta ali com o Estado e com a forma ao qual foi conduzido aquele processo de resolução, né? E as pessoas, espera aí, nós precisamos ter o controle do nosso óleo, do nosso dinheiro, da nossa, né, luta árdua e diária ali, nós temos que ter controle disso. E aí Satoshi Nakamoto, ou um indivíduo ou um grupo de indivíduos, viu uma oportunidade, né, de dar às pessoas um futuro econômico em que elas tenham posse de suas chaves privadas, que elas tenham controle do seu dinheiro, né, que elas têm também a perspectiva de estar em algo seguro por conta da cadeia de blocos, a tecnologia da blockchain, e algo centralizado, né, algo que não tem uma entidade central ali regulando. O contexto do nascimento do Bitcoin, como eu falei, foi todo esse amálgama, né, de situações e de circunstâncias, como a crise global, incertezas econômicas e falhas sistêmicas. Porque o que aconteceu foi que um grande banco americano, um dos maiores bancos americanos, faliu. E quando ele faliu, ele arrastou o sistema, por ser muito grande, ele arrastou o sistema como um todo. Então a falência desse gigante, né, mostrou o quanto o sistema naquele momento era frágil, porque a falência de uma instituição levou praticamente a economia como um todo para o buraco. E também questões, né, dos derivativos sintéticos ali, o subprime, porque a crise do subprime e a falta de transparência também na época das instituições, tudo isso eclipsou com o nascimento do Bitcoin, ou seja, era a fome com a vontade de comer, né? Era exatamente a alternativa correta para o momento correto. E aí temos o advento do Bitcoin e seu nascimento. Crise financeira global 2008, 31, né, de outubro de 2008, foi quando nasceu o Bitcoin, por conta de certezas econômicas e falhas sistêmicas. Então, a crise financeira global foi o catalisador de tudo isso e nasce então o Bitcoin. Qual é a solução que propõe o Bitcoin, né? É um sistema de dinheiro digital em que a troca, né, de uma pessoa para outra ali, a troca do dinheiro sem uma terceira parte. É basicamente, explicando de uma maneira bem simples, eu mando dinheiro para você sem necessidade de passar por uma instituição financeira, sem a necessidade do atravessador, sem a necessidade da terceira parte. Então, o simples fato, uma ideia tão simples, né, mas tão revolucionária, porque o simples fato de você não ter um atravessador, né, teoricamente, você tem ali mais segurança, você tem os custos menores, você tem toda uma questão ali envolvida que torna essa ideia conceitualmente bem sucedida. E isso a gente foi vendo ao longo do tempo que, de fato, ela foi abraçada até pelo próprio sistema que antes, né, via como um vilão, né, hoje é um amigo, o Bitcoin, e o sistema tem adotado inclusive grandes instituições hoje, como a BlackRock, como Fidelity, entre outros fundos, gestores e hedge funds e etc., estão abraçando o Bitcoin, exatamente porque ele se enraizou muito bem, fez uma base, uma comunidade forte que entendeu seus conceitos, que entendeu a ideia, que a ideia por trás faz sim todo sentido. Então nós temos exatamente essa conexão, né, muito importante com a crise de 2008, que era as pessoas com medo. O que vai acontecer com o meu dinheiro que está no banco, né? Inclusive, um dos grandes crescimentos ali do Bitcoin foi na resolução de alternativas ali para as pessoas
em meio a crises lá na Europa. A gente pode colocar a crise do Chipre, outras crises também menores que ocorreram, que simplesmente as pessoas, e isso foi provado, a tese foi comprovada, quando nós tivemos crises em alguns países europeus em que as pessoas ficaram impossibilitadas de acesso ao seu dinheiro, né, por questões de liquidez e etc. E aí elas viram a alternativa no Bitcoin. Foi o primeiro boom, foi o primeiro teste da tese, né? Há praticamente 10 anos atrás, a gente teve esse crescimento avassalador do preço do Bitcoin exatamente por conta de um teste, de uma tese. Olha que interessante. Então ele nasce lá em 2008, tá? Por conta de uma crise, uma das maiores, talvez a segunda maior crise de todos os tempos. Depois de 29 vem a crise subprime em 2008. Então ele nasce da necessidade das pessoas terem o controle do seu dinheiro, a segurança e a descentralização. E é testada a tese, né, alguns anos depois, nessa crise de alguns países europeus. E essa crise fez com que as pessoas não tivessem acesso, não conseguissem sacar dinheiro no caixa eletrônico, ou tivesse um limite para sacar o seu próprio dinheiro. Então foi utilizado o Bitcoin. Uma alta procura, uma alta demanda fez os preços valorizar. Então essa foi a primeira bull run do Bitcoin. Lá atrás, há 10 anos atrás, a realmente tese, né, comprovada inicialmente foi ali. Então a gente, teve uma validação em um evento local, em um evento menor, em um evento específico, que essa troca direta, né, entre pessoas, né, de valores, de dinheiro e etc., é uma solução, é uma alternativa, porque essas pessoas, como é que elas iam comprar o que necessitavam se elas não tinham como sacar seu dinheiro, não tinham acesso ao seu dinheiro em meio a essa crise, né, que elas estavam vivenciando ali. Então, com o Bitcoin, elas conseguiram se alimentar, elas conseguiram manter um teto sobre suas cabeças, elas conseguiram abastecer seu carro naquele momento ali, e isso mostrou que em situações como essa, uma alternativa é necessária, que uma alternativa é viável. E aí começou uma adoção mais ampla, né, do Bitcoin, porque a primeira tese ali foi validada, que sim, a função dele como um protetor e ao mesmo tempo uma forma alternativa, que quem sabe pode até se tornar a principal, de você adquirir ali bens e serviços quando o sistema não estiver fornecendo essa possibilidade, é real. Então a gente viu nessa crise lá atrás isso acontecendo de fato, salvando a vida de muita gente ali, de manter a sua vida numa certa normalidade em meio a uma crise sistêmica em que você não conseguia nem sacar o dinheiro do banco. Tá? Então isso aconteceu há 10 anos atrás. Beleza? Então nós temos a primeira grande validação desse peer-to-peer Electronic Cash System funcionando corretamente. E essa é a principal ideia, tá? Essa é a principal ideia por trás do Bitcoin. Hoje nós temos vários conceitos, né? O conceito dele como a commodity, o conceito dele, né? O ouro digital, de fato, porque ele está ganhando e bem da inflação já há muito tempo, por conta da escassez. A gente vai falar mais um pouco sobre isso, né? Que ele vai ao longo dos tempos, nós vamos tendo os halvings, né? Nós vamos tendo uma redução ali de bitcoins disponíveis para a mineração. Sim, pois é, o Bitcoin, assim como o ouro, né? Ele é minerado, só que ele não é minerado nas minas, né? Ele é minerado através de redes de computadores ali que resolvem determinados problemas matemáticos e também validam transações, tá? Então, de tempos em tempos nós temos uma redução da oferta de Bitcoin. Então, se a demanda mantém e a oferta naturalmente ela vai
cair, o preço vai fazer o quê? Automaticamente o preço vai subir, tende a subir, é uma lógica bem sensata, bem simples, né, da gente compreender. Então, ainda tem isso, ou seja, ele é um excelente, né, ativo para proteção contra a inflação. Por quê? Porque ele vai ficando cada vez mais escasso. A quantidade de bitcoins é mínima se compararmos com outros ativos, né, com essa função. Então nós temos essa proteção contra a inflação como talvez a segunda tese do Bitcoin. Por quê? Nós temos o dinheiro, né, cada vez valendo menos só, né? Ou seja, o que vale hoje uma determinada moeda, vamos colocar o exemplo do real, né, é 90% menos do que o real valia lá quando ele nasceu em 94. Olha aqui, que choque isso, né? E o Bitcoin ele tem essa função de proteger o valor. Proteger, ele é uma proteção. Então ele vai ao longo do tempo, né, em vez de perdendo valor, desde quando ele partiu ali, quando o primeiro grande evento que a gente teve de uma transação ali de Bitcoin foi um cara que comprou uma pizza por 10 mil Bitcoins. Hoje esses 10 mil Bitcoins valem uma fortuna absurda, né? E tudo começou aí, ou seja, executando ali a função, né, da primeira tese, que era a transferência de pessoa a pessoa, sem uma terceira parte, peer-to-peer, né, de uma forma segura como dinheiro ali. Beleza, cumpriu. Depois a gente vem o teste, quando tivemos a crise ali de algumas localidades europeias, a gente teve o teste e, de fato, ele serviu também como um porto seguro ali, quando as pessoas precisavam de uma alternativa para viver, né, para conseguir comprar bens e serviços no momento em que a economia estava destruída. E aí, depois, o conceito de proteção contra a inflação, né? Ele vai reduzindo a oferta ao longo do tempo com os halvings, né? Ele vai se tornando mais valioso com o tempo, e isso aconteceu de fato, né, com o Bitcoin. Ele foi se valorizando ao longo do tempo por essa ideia dele proteger valor, e não só isso, né, ainda exponencializar ali os seus recursos. Então, ao contrário da moeda, vamos colocar a moeda brasileira, que perdeu 90% do seu valor desde a criação, o Bitcoin se multiplicou em milhares de vezes desde a sua criação. E ainda vai reduzindo cada vez mais a oferta ao longo do tempo com os famosos halvings, enquanto que o dinheiro é cada vez sendo mais injetado ali pelo Estado, né, dinheiro no mercado. A gente viu isso acontecer, trilhões e trilhões na pandemia, que gerou inflação. Que gerou a inflação? A inflação que vivemos hoje, que os bancos centrais estão combatendo, foi exatamente a injeção massiva de trilhões de dólares na pandemia. Então a injeção de dinheiro gente, é simples, é oferta. Quando aumenta a oferta, naturalmente vai perdendo valor. Então a oferta massiva de dinheiro, o dinheiro jogado de helicóptero, criou essa inflação que a gente vive hoje. Só que isso não aconteceu só na pandemia, vem acontecendo há anos e anos, né? Desde a crise de 2008, isso vem acontecendo de forma mais forte, né? Afrouxamento monetário também, quantitative easing, nossa. E o Bitcoin ele vem no oposto dessa ideia de, em vez de aumentar a oferta, ele reduz a oferta com halving. E por isso hoje ele é um ativo que é chamado de ouro digital, porque o ouro também tem essa função, né, de nos proteger da inflação, também tem essa atuação, né, essa função.
E o Bitcoin tem essa função também, só que digitalmente, né? E de uma forma mais fluida. Imagina você mandar ouro para... eu quero comprar esse carro, vou mandar ouro para você. A complexidade. Você vai ser roubado no meio do caminho, mas o Bitcoin não. Você faz isso de uma maneira segura, discreta, né? Criptografado ali. Você sabe que vai chegar... o recurso ele chega, então ele é moeda, ele também é um ativo de valor que te protege da inflação, seria uma commodity, uma commodity de preciosa ali, mais digital. Então é muito interessante porque ele é essas duas coisas, tá bom? Então as razões para o nascimento do Bitcoin, como eu falei, a desconfiança das instituições financeiras, segurança e controle financeiro individual. Então você tem a crise de 2008, aí depois, como eu falei, né, alguns anos depois, aquela crise que ocorreu em algumas localidades ali europeias, que fez as pessoas usarem o Bitcoin na prática como moeda e viram que é possível ter o controle financeiro individual sem precisar de uma terceira parte, sem estar ali colocando em risco o seu patrimônio em uma crise como a gente viu em 2008 e outras que aconteceram locais nos anos seguintes, né? Que era possível fazer essa troca de uma forma diferente, sem a necessidade de passar pelo sistema financeiro, porque as pessoas nessa época ainda estavam com medo, né, do sistema colapsar de vez. O que não aconteceu, né? Razões para o nascimento do Bitcoin. Então, a transparência, tá? A escassez e o impacto que essa solução naturalmente traria na sociedade, mudaria as regras do jogo econômico. E de fato isso está acontecendo, né? E aí nós temos o Ethereum. Então, se a gente tem ali a moeda e commodity preciosa, o Bitcoin, nós temos o Ethereum. Nós tivemos também outras criptomoedas nascendo nesse interim, mas o Ethereum ele marcou uma nova fase. Ele foi lançado em 2015, criado por Vitalik Buterin, e ele introduziu os contratos inteligentes, ou seja, a ideia de criar um ecossistema. Olha que interessante, foi além, né? Então, como o Ethereum se destacou? Primeiro os dApps, né? Ou dApps, né? Que são aplicações descentralizadas, tá? Que desenvolvem ali um ecossistema que interage entre si, cada um de nichos diferentes. É muito legal isso. E o impacto das aplicações do Ethereum, né, foi na DeFi, né, as finanças descentralizadas. Um dos principais impactos, porque tiveram muitos outros, mas um dos principais que de fato mudou também as regras do jogo foi o DeFi. E o que é as finanças descentralizadas? Gente, através dessas aplicações, é possível você ter serviços como empréstimo, seguro, troca de ativos, tudo isso sem intermediário. Então o DeFi ele foi também uma revolução, ele foi além das possibilidades que o seu pai, podemos colocar assim, o Ethereum é um filho, que o seu pai Bitcoin trouxe através dos conceitos ali de Satoshi Nakamoto. Então nós tivemos a DeFi trazendo empréstimo seguro, troca de serviço e empréstimos seguros, troca de ativos e tudo isso sem intermediário, as finanças descentralizadas. Então temos um novo boom aí no conceito das criptomoedas de trazer ali serviços mais rebuscados e serviços relacionados ali às finanças de forma também descentralizada, e isso é notavelmente revolucionário. Também temos as demais altcoins, são moedas alternativas focadas em camadas em nichos específicos e focam no desenvolvimento de novas tecnologias. Nós temos são milhares, né, dezenas de milhares de altcoins, cada um ali com a sua função, criando um mundo econômico alternativo amplo. Isso é a coisa mais incrível, né? Criando um mundo alternativo para a economia amplo, com bastante recurso. Lógico que nessa parte aí da DeFi, como o próprio Bitcoin,
enfrentou. Nós ainda temos questões ali regulatórias. O Bitcoin não, porque desde quando ele entrou na CME, lá atrás, nós observamos, né, os institucionais chegarem mais perto do Bitcoin aos poucos e as regulações de alguns países ali começando a acontecer de uma maneira ou de outra, né, um entendimento local sobre aquilo. Então, aos poucos, a gente vai vendo uma regulamentação acontecer do Bitcoin. A gente teve os surgimentos aí de ETFs também, que trazem grandes instituições, como a gente vê ali BlackRock falando bem do Bitcoin, lançando produtos em Bitcoin, idealizando novos produtos em Bitcoin, Fidelity, entre outros, ou seja, gestores de trilhões e trilhões de dólares vendo esse mercado como algo interessante, como algo atrativo aí. Pouco tempo depois, né, podemos colocar assim, porque estamos falando de 2008, estamos em 2024, não é tanto tempo assim para tudo o que o Bitcoin construiu, desde seu nascimento. Imagina, gente, anônimo, uma pessoa anônima, um grupo de pessoas anônimo, e hoje, 26 anos depois, temos o CEO da BlackRock, uma gestora de trilhões de dólares, falando, sim, o Bitcoin é legal. Sente o impacto disso? Então é exatamente isso, o impacto, a revolução que isso foi, que isso continua sendo através do desenvolvimento das novas tecnologias. E essa é a função dos altcoins, desenvolver as novas tecnologias aí, criar, testar, e aquelas que validam suas teses continuam vivas e sobrevivem, né? Então, como investir em criptomoedas na FP Markets, tá? Primeiro, principalmente para quem é iniciante, né? Em criptomoeda, a questão das carteiras, das seguranças, da segurança, é um negócio muito complicado, tá? Porque nós sabemos que o Bitcoin mesmo é extremamente seguro. Só que você tem que ter um entendimento de as suas chaves ali de acesso, você ter aquilo bonitinho guardado, tem que ser offline, não pode ser online. Você tem que ter um determinado zelo e um determinado cuidado, que para uma pessoa que está iniciando mesmo pode parecer uma coisa complexa e talvez nem queira entrar nesse mundo por conta desse medo, né, do que é novo, ou dessa preocupação em relação à sua segurança e etc, né? E aqui é uma excelente forma de você começar, porque você não tem a necessidade de ter a sua carteira eletrônica, né, a sua wallet, porque você opera aqui CFDs, né, de criptomoedas. Então aqui você pode, como opera qualquer outro ativo, seja ação, seja commodity, seja câmbio, você opera do mesmo jeito, em uma interface intuitiva, usando ali MetaTrader 4, 5, né, o próprio TradingView, e é uma corretora altamente regulada, que tem décadas aí de serviço, né? E FP Markets, na verdade, tem disponível também Coin e as principais altcoins. Então até é meio uma forma de filtro também de você ter de fato projetos ali mais sérios ali para você montar, fazer seus swings, né? Ou montar mesmo uma carteirinha ali. É interessante para você começar. Então, para compreender esse mundo, dar o primeiro passo nesse mundo, é interessante sim você negociar se é necessário de uma carteira eletrônica com interface intuitiva, podendo comprar criptomoedas da mesma forma que você compra qualquer outro ativo e numa plataforma extremamente regulada e com nota altíssima Trustpilot dos clientes da FP Markets, e podendo ali investir nas principais criptomoedas, nos principais projetos de criptomoedas, dando até uma segurança maior. Logo na home, deixa eu colocar na home aqui, beleza, você está na home e você pode colocar negociação, criptomoedas, e aqui tem tudo transparente, você pode ler e compreender as facetas aí de investir em criptomoedas na
FP Markets, beleza? Tudo bonitinho, detalhado, e as criptomoedas disponíveis. Tem Cardano, Bitcoin Cash, Bitcoin, Dogecoin, Polkadot, EOS, o Ethereum, né? A Chainlink, Litecoin, a XRP, Solana, Stellar, algumas das principais criptomoedas. Então espero que nesse início aí do mundo nas criptomoedas você tenha tirado algum proveito, tenha te ajudado de alguma forma, beleza? Como falei para você, o objetivo desse webinar é para você que está começando, que quer perder o medo e investir em criptomoedas, que quer conhecer um pouquinho mais. Sei que foi rápido, mas é para que você aguce a sua curiosidade e procure compreender melhor as belezas e nuances desse admirável mundo novo que já é hoje uma realidade. Como falei, a gente tem ETFs, grandes instituições abraçando o Bitcoin e as criptomoedas, então é uma realidade. Então, para você começar sem medo, do jeito certo, numa plataforma, numa corretora altamente regulada, está aí uma excelente forma de você se tornar um investidor em cripto. Então, gente, um abraço, fiquem bem, obrigado pela presença de todos e continue conectado às nossas redes sociais. Até mais!